Verônica viu o anúncio na manhã de quarta-feira, quando já estava terminando de rolar as vagas de emprego no celular e quase o colocando para carregar. Precisa-se de assistente do lar, tempo integral, moradia na casa do empregador, salário a combinar na entrevista, abordagem estritamente individual. Não é necessário o currículo. Ligar das 10 às 13. Nenhum endereço de site, nenhum nome de agência, apenas um número de telefone. Ela teria passado direto, se não fosse por um detalhe. O anúncio havia sido postado 20 minutos atrás e já tinha 15 candidaturas. Verônica Soares morava em uma kitnet alugada na periferia de São Paulo há 3 anos. 27 anos, um diploma de economia que acumulava poeira na gaveta da escrivaninha e um emprego como operadora de telemarketing com uma jornada exaustiva. 3 meses atrás, a empresa de telemarketing fechou. De repente, sem aviso prévio nem acerto, apenas com um bilhete na porta, pedimos desculpas pelo transtorno. Depois disso, ela se virou com bicos, distribuindo panfletos, cuidando dos filhos dos outros. Uma vez, trabalhou uma semana inteira como promotora de eventos no frio, vestindo uma jaqueta fina com o logotipo de algum banco. O dinheiro estava acabando. Restava o suficiente para mais 2 meses, contando aluguel, comida e contas. Depois, nada. Ela ligou às 10h02. Atenderam no segundo toque. Alô? Uma voz masculina, calma, sem entonação. Eu ligo por causa do anúncio. Para a vaga de assistente do lar, qual é o seu nome? Verônica. Verônica Soares. Quantos anos você tem? 27. Uma breve pausa. Amanhã, ao meio-dia. Rua dos Jasmins, número 8, em um condomínio fechado no Morumbi. Diga na portaria que você veio falar com o senhor Daniel Albuquerque. Vão deixar você entrar. Espere, posso saber pelo menos uma estimativa do salário? Amanhã, disse ele e desligou. Verônica olhou para a tela escura. Portaria. Morumbi 8. Ela conhecia aquela região. Mansões atrás de muros altos, entradas bem cuidadas, câmeras em cada poste. Ali viviam pessoas de outro mundo. Ela quase não dormiu naquela noite. Não por ansiedade, mas por cálculo frio. Analisava as opções. Era legal ou não? Perigoso ou não? Valia a pena ir? Pela manhã, vestiu uma calça social, uma camisa branca e prendeu o cabelo de forma simples. Não para parecer charmosa, mas para não atrapalhar. Pegou a carteira de identidade e uma anotação com o endereço, embora já o soubesse de cor. O carro de aplicativo parou em frente a um portão alto de ferro forjado às 11h58. Havia uma guarita de segurança, um jovem de uniforme, uma câmera sobre o portão. Ela se identificou. O homem verificou algo em um tablet, assentiu e apertou um botão. A casa era grande, mas não ostensiva. Sem arabescos dourados ou fontes, mas grande e cara em cada detalhe. Pedra cinza, janelas altas, um jardim impecável. Na entrada já esperava uma mulher de uns 50 anos, vestindo um taior escuro e sóbrio. Verônica, perguntou ela. Eu sou a senhora Lúcia, assistente do senhor Daniel Albuquerque para assuntos administrativos. Por favor. Dentro, o ambiente era silencioso e um pouco frio. Piso de mármore, corredores largos, nenhum objeto supérfluo. Senhora Lúcia andava rápido, sem olhar para trás, e Verônica mal conseguia acompanhá-la. Pararam diante de uma porta fechada. Entre quando ele disser, disse a mulher e se afastou. Verônica esperou um segundo, depois bateu. Entre! O escritório era espaçoso. Estantes de livros cobriam as paredes, uma mesa com vários monitores, persianas semi-abertas e ele perto da janela em uma cadeira de rodas. Daniel Albuquerque aparentava ter uns 32 ou 33 anos. Cabelos escuros, traços marcantes, um olhar direto e avaliador. A mão direita repousava calmamente no apoio de braço, a esquerda na roda da cadeira. Vestia uma camisa escura sem paletó. Nenhuma agitação, nenhuma tentativa de impressionar. Sente-se. Ele indicou com a cabeça a poltrona em frente à sua mesa. Ela se sentou. Ele a observou por alguns segundos, não de forma desrespeitosa, mas também sem um distanciamento educado. Simplesmente olhava como se olha para alguém que se precisa entender rápida e precisamente. Você pensou que estava vindo para uma vaga de faxineira? Disse ele. Não era uma pergunta, era uma constatação. Era exatamente o que estava escrito no anúncio. Sim, o anúncio foi redigido assim de propósito. Não preciso de pessoas que já sabem o que esperar e vêm preparadas. Preciso de alguém que saiba ouvir e não perca a cabeça com surpresa. Verônica não respondeu.
Esperou. Eu lhe ofereço 500 mil reais por 6 meses, disse ele, com a voz neutra. Mas não é um trabalho de faxineira. Ela não vacilou por fora, embora por dentro algo tenha se contraído bruscamente. Então, o que é? Preciso de uma esposa, de fachada. Para finalizar a documentação e receber a herança do meu avô, ele faleceu há 4 meses. No testamento, há uma condição. O herdeiro deve ser casado. Eu não sou casado. Quer dizer, oficialmente sou, mas na prática não. É uma longa história. O tabelião me deu 6 meses a partir da abertura do testamento. Tenho exatamente meio ano. Quais seriam as minhas obrigações? Morar aqui. Aparecer comigo em eventos públicos, não com frequência, 2 ou 3 vezes em 6 meses. Lidar com os advogados e o tabelião do meu avô e parecer convincente quando necessário. Não há contato físico. Quarto separado, vida separada. Confidencialidade total após o fim do contrato. Verônica olhou para ele. Ele não desviou o olhar. E qual é a pegadinha? Ela finalmente perguntou. Algo no rosto dele mudou por uma fração de segundo. Não um sorriso, mas um reconhecimento de que a pergunta era certa. Não há pegadinha. Existem complexidades que você saberá conforme a necessidade, mas os termos do contrato são justos. O advogado que o redigiu não trabalha para mim. Você pode contratar seu próprio advogado para verificar. Eu cubro as despesas. Por que eu? Você postou o anúncio hoje. Você foi a segunda a ligar. A primeira eu soube pela voz. Não serviria. Há coisas que se percebem em 30 segundos de conversa. Verônica se levantou, foi até a janela, olhou para o jardim. Lá no canto havia uma pequena casinha de madeira de criança com flores pintadas nas paredes. Ela notou isso de passagem. Preciso pensar. Razoável. Dou-lhe 48 horas. A senhora Lúcia vai lhe entregar uma cópia do contrato hoje. Leia com atenção. Ela já estava indo em direção à porta, quando ele disse: Verônica, eu não sou do tipo que joga com as pessoas de que preciso. Isto é apenas um negócio. Enquanto eu não assinar, isto é apenas uma conversa, respondeu ela e saiu. A senhora Lúcia a esperava no corredor com um envelope lacrado. No carro, Verônica não abriu o envelope. Segurou-o no colo e olhou pela janela. 500 mil reais. 6 meses. Ela calculou. Isso cobriria o aluguel por mais de 4 anos. Uma dívida com a irmã. Os cursos de especialização que ela vinha adiando há 2 anos. E ainda sobraria uma pequena reserva. Em casa, ela preparou um café, sentou-se à mesa e abriu o envelope. O contrato tinha 12 páginas. Sem cláusulas vagas, sem letras miúdas com armadilhas. Ela leu devagar, relendo cada item 3 vezes. Quarto separado, especificado. Direito de rescindir o contrato com aviso prévio de 7 dias, especificado. Pagamento integral no final do prazo mais um adiantamento de 50 mil reais no dia da assinatura, especificado. A cláusula de confidencialidade era padrão. Nada de extraordinário. Ela procurou a armadilha, não a encontrou. Na manhã seguinte, ligou para um advogado conhecido, não um amigo, apenas alguém a quem pagava por consultoria. Ele leu o contrato em 2 horas e disse: Está tudo limpo. Eu assinaria. Ela agradeceu, sem dizer do que se tratava o contrato. Na sexta-feira de manhã, ela ligou para o número do anúncio. Eu aceito, disse Verônica quando ele atendeu. Venha no sábado com suas coisas. A senhora Lúcia a receberá. Na noite de sexta, ela estava sentada na cama, entre malas semi-arrumadas, pensando no que não havia perguntado, no que havia deixado passar. Mas não encontrou resposta. Apenas a casinha de criança no canto do jardim surgia em sua mente, de novo e de novo. Ela se convenceu de que era apenas decoração, que não significava nada. Estava enganada. No sábado, Verônica chegou ao meio-dia com 2 malas e uma mochila pequena. Não trouxe coisas supérfluas, apenas o necessário. Um hábito dos tempos em que as mudanças eram mais frequentes do que ela gostaria. A senhora Lúcia a encontrou no portão. Levou-a para dentro e mostrou seu quarto. Segundo andar, no fim do corredor, o mais distante da ala do proprietário. Espaçoso, claro. Verônica nunca tinha morado em um lugar assim. Uma cama larga, um armário embutido, uma pequena escrivaninha perto da janela, seu próprio banheiro atrás de uma porta separada. Sobre a mesa, havia um vaso com flores frescas, brancas, sem cheiro. A senhora Lúcia disse que foi uma ordem dela, não de Daniel Albuquerque, e acrescentou, sem sorrir:
para não parecer tão impessoal. Verônica desfez as malas, pendurou as roupas no armário, colocou um pequeno porta-retrato no parapeito da janela, a única coisa que sempre levava consigo. Na foto estavam ela e a irmã, ambas rindo, tirada há 3 anos em algum parque. Depois, desceu. Daniel estava no escritório. A senhora Lúcia explicou a rotina. Café da manhã das 8 às 9, almoço à 1, jantar às 7. Uma cozinheira vinha 3 vezes por semana. Nos outros dias, cada um por si. Uma faxineira vinha às terças e sextas. Verônica não tinha nenhuma obrigação doméstica. Ela não era uma empregada. Isso estava estipulado no contrato em uma cláusula separada. O senhor Daniel Albuquerque à espera às 4 para discutir os detalhes da primeira aparição pública, disse a senhora Lúcia. Em 2 semanas, temos a reunião com o tabelião. Certo. E mais uma coisa, a mulher hesitou um pouco, o que não era seu feitio. A Sofia mora aqui. Sofia Albuquerque, 5 anos, a filha do senhor Daniel. Ela é quieta, mas notável. Vocês vão se encontrar. Verônica lembrou-se da casinha no jardim. Ele não mencionou uma filha, disse ela, com a voz firme. Não mencionou, concordou a senhora Lúcia, sem dar explicações, e se retirou. Às 4 horas, Verônica entrou no escritório. Daniel estava sentado à mesa. Havia algumas planilhas abertas na tela à sua frente. Ele as fechou sem pressa quando ela entrou. Sente-se. Ela se sentou. O tabelião, em 14 dias. Lá você se apresentará como minha esposa. Nós nos conhecemos há 1 ano e meio. Nos casamos discretamente, sem cerimônia. Isso condiz com a minha personalidade. Ninguém vai se surpreender. Vou lhe entregar as alianças hoje. Não precisa decorar uma história. Apenas responda de forma sucinta. Os advogados do meu avô não farão um interrogatório. Eles só precisam de uma confirmação formal. E se perguntarem algo pessoal, diga que não gosta de falar sobre sua vida pessoal com estranhos. Isso soa verdadeiro, porque é verdade para a maioria das pessoas. Ela assentiu. A Sofia, disse Verônica. A senhora Lúcia mencionou. Algo no rosto dele se moveu, quase imperceptivelmente, mas ela captou. Sim, ela tem 5 anos. Ela mora aqui. Isso não altera os termos do contrato. Ela sabe quem eu sou? Ela sabe que uma pessoa nova vai morar na casa. Não se explica o negócio de adultos a crianças. E o que ela pensa sobre a mãe dela? Daniel olhou para ela por um longo tempo, não com irritação, mas com algo parecido a um aviso. Isso está fora do nosso acordo. Concordo, disse Verônica e não perguntou mais nada. Ele lhe entregou as alianças em uma pequena caixa, sem cerimônia, por cima da mesa. Ouro liso, sem adornos. Ela experimentou, serviu. Perguntou-se mentalmente como ele sabia o tamanho. Não perguntou em voz alta. Naquela noite ela jantou sozinha. A cozinheira havia deixado comida na geladeira. A senhora Lúcia foi embora às 6. Daniel não saiu do escritório. A casa era grande e muito silenciosa. Verônica lavou sua louça, subiu para o quarto, leu por 1h30 e foi dormir por volta das 11. Ela não planejava acordar durante a noite, mas no início das 3 da manhã algo a despertou. Não um som, apenas uma mola interna que dispara sem motivo. Ela ficou deitada por 1 minuto, depois se levantou, queria beber água. Para a cozinha, havia uma escada para baixo e um longo corredor. Verônica andava no escuro, sem acender a luz, orientando-se pela memória. Ela memorizava plantas de casas rapidamente desde a infância. Virou a esquina e viu uma luz vindo da cozinha, uma luz quente, suave, de uma única luminária sobre a mesa. Ela parou na entrada, sem entrar. À mesa estava Daniel em sua cadeira de rodas, de lado para ela. Ele não a via. E ao seu lado, sentada diretamente sobre o balcão, estava uma menina pequena. Cabelos loiros esvoaçantes, pijama de ursinhos, pés descalços balançando no ar. Na mão, ela tinha um picolé de chocolate. Já havia comido metade e ainda assim conseguia contar algo, gesticulando ativamente com a mão livre. Daniel ouvia e respondia ocasionalmente, em voz baixa. Verônica não distinguia as palavras. Então a menina disse algo. E ele riu, uma risada genuína, sem esforço, completamente diferente da sua postura no escritório. Verônica ficou ali, observando. Não queria atrapalhar. Virou-se para sair silenciosamente e no escuro calculou mal o passo, batendo o dedo mindinho na quina do rodapé. A dor foi aguda e instantânea. Ela cobriu a boca com a mão, mas um som curto escapou, algo entre um suspiro e um palavrão abafado. Na cozinha, fez-se silêncio. 1 segundo depois, a cadeira de rodas surgiu na entrada do corredor.
Daniel olhou para ela, não com raiva, mas com cautela. Você não está dormindo? Queria beber água, disse Verônica, ainda se apoiando na parede. O dedo ardia. Entre. Ela entrou. A menina a olhava com olhos enormes e escuros, iguais aos do pai. O picolé em sua mão começava a derreter, pingando na mesa. Ela não percebia. Esta é a Sofia, disse Daniel. Sofia, esta é a Verônica. Ela vai morar conosco agora. Oi, disse Sofia. Oi, respondeu Verônica. Você se machucou? Um pouco. Eu também vivo me batendo. Papai diz que preciso olhar por onde ando. Seu pai tem razão. Sofia assentiu, com a expressão de quem acabara de receber uma confirmação importante de sua tese, e voltou ao picolé. Verônica serviu-se de água, sentou-se na beirada de um banquinho perto da parede, não à mesa, não se inserindo no pequeno mundo deles, apenas por perto. Daniel não a mandou embora, nem a convidou. Ficaram em silêncio por alguns minutos, um silêncio tranquilo, cada um em seu espaço. Por que ela não está dormindo? Verônica perguntou baixinho, quando Sofia se concentrou no resto do picolé e parou de prestar atenção nos adultos. Às vezes, ela acorda, vem até mim. Criamos um ritual, picolé e conversa. Depois, ela dorme tranquilamente. Há quanto tempo? Ele olhou para ela. Há cerca de 1 ano. Verônica não perguntou desde quando ela vinha sozinha até ele à noite. Não perguntou onde estava a mãe. Isso estava fora do contrato, e ela se lembrava disso. Mas ela entendeu algo importante, parada ali na entrada. O homem que falava com ela no escritório, de forma seca e objetiva, e este homem que ria de uma história infantil às 2 da manhã, eram a mesma pessoa. Apenas partes diferentes dele. Ela se levantou. Boa noite, disse ela. Boa noite, respondeu Sofia pelos dois. Daniel não disse nada, apenas a olhou brevemente, e nesse olhar não havia nada que ela soubesse nomear. Verônica subiu para seu quarto, deitou-se e ficou muito tempo no escuro. 500 mil reais, 6 meses, um casamento de fachada. Ela já sentia que tudo seria mais complicado do que estava no contrato. Nos primeiros dias, Verônica viveu na casa como alguém que sabe que é um hóspede temporário e tenta não deixar rastros. Tomava café da manhã cedo, quando Daniel ainda estava trabalhando no escritório. Almoçava rápido. À noite, retirava-se para o seu quarto. Ela explorava a casa gradualmente, não por curiosidade, mas porque não sabia ser de outro jeito. Notava os detalhes. Corrimãos ao longo de todos os corredores do primeiro andar, vãos de porta largos e sem soleiras, um elevador especial ao lado da escada. Tudo havia sido adaptado para a cadeira de rodas, de forma pensada, sem concessões visíveis. Daniel se movia pela casa com facilidade, sem emperrar em nada. Ela percebeu que a reforma fora feita há muito tempo e de forma sólida, não às pressas, não por necessidade de se conformar, mas como uma solução permanente. No terceiro dia, uma segunda-feira, ela encontrou Sofia à luz do dia pela primeira vez. A menina saiu de seu quarto às 8h30 da manhã, quando Verônica estava na cozinha com uma xícara de café, lendo algo no celular. Sofia parou na porta. Olhou para ela seriamente, com aquela seriedade infantil particular que pode ser mais importante que a dos adultos. Você sabe fazer tranças? Verônica baixou o celular. Sei. A dona Lúcia só sabe fazer uma, e eu quero 2. 2 é mais difícil, eu sei. Mas você sabe fazer? Zai. Sofia se aproximou de uma cadeira, subiu nela e lhe estendeu uma escova. Verônica pousou a xícara, pegou a escova. O cabelo da menina era loiro, fino e embaraçado, claramente do dia anterior. Não machuca, avisou Sofia. Vou tentar. Ficaram em silêncio por uns 3 minutos. Então Sofia perguntou: Você é a esposa do papai? Verônica não perdeu o ritmo, continuou a desembaraçar uma mecha com cuidado. Sou. E por que você não morava aqui antes? Acontece. Às vezes os adultos moram separados, mesmo estando juntos. Sofia ponderou sobre isso. Minha mãe também mora separada. Ela não vem. Você sente falta dela? A menina ficou em silêncio por mais tempo do que as crianças costumam ficar antes de uma resposta simples. Não, disse ela finalmente. Eu me acostumei. Verônica terminou a primeira trança, começou a segunda. Papai diz que cada pessoa tem sua própria vida, acrescentou Sofia. E que isso é normal. Seu pai é esperto. Aham. E sem pausa. E você vai ficar? Por um tempo, sim. E depois vai embora, como a mamãe. Verônica parou as mãos por um segundo, depois continuou. O depois a gente vê depois. Agora eu estou aqui, Sofia.
Ao que parecia, aceitou isso como uma resposta suficiente. Quando Verônica terminou a segunda trança, a menina pulou da cadeira, correu para um pequeno espelho no corredor, olhou-se, virou para um lado, para o outro. Ficou bonito, anunciou com satisfação e voltou para o seu quarto. Verônica pegou seu café frio e pensou que uma criança de 5 anos acabara de lhe fazer uma pergunta para a qual ela não tinha uma resposta honesta. Daniel trabalhava muito. A senhora Lúcia chegava todos os dias às 9 e saía às 6. Periodicamente apareciam algumas pessoas, homens de negócios, de terno, com pastas. Eles entravam no escritório, saíam uma hora depois, iam embora. Olhavam para Verônica de maneiras diferentes, alguns com curiosidade neutra, outros ela notava com uma leve perplexidade. Uma jovem que não sabia o que fazia, apenas morava na casa. Ela não dava explicações. Na quarta-feira à noite, já depois do jantar, Daniel saiu para o terraço. Verônica já estava lá, sentada com um livro em uma poltrona. Ele não a convidou a sair. Ela não saiu. Ficaram em silêncio por um tempo, cada um à sua maneira. Então ele disse, de repente, você tem experiência de trabalho de 3 anos em um call center. Antes disso, 1 ano na contabilidade de uma pequena empresa. Diploma em economia. Por que telemarketing? A empresa fechou. Eu precisava de algo rápido, peguei o que apareceu. Ele assentiu. Você não parece o tipo de pessoa que gosta de ficar parada no mesmo lugar. Não era um elogio nem uma crítica. Apenas uma observação. Não gosto, concordou ela. Mas às vezes a escolha é entre o ruim e o tolerável, não entre o ruim e o bom. Sei como é. Ela olhou para ele. Ele olhava para frente, para o jardim, para a casinha de criança no canto, para o muro alto atrás das árvores. O que aconteceu? Ela perguntou, com as suas pernas. Ela não planejou perguntar, simplesmente escapou. Ele não se ofendeu, nem ficou tenso. Um acidente. Há 3 anos. Paralisia parcial dos membros inferiores. Ando com dificuldade e por pouco tempo. Alguns passos com apoio. Para me locomover constantemente à cadeira de rodas. Antes disso, você andava. Sim. Foi difícil se acostumar? Os primeiros 6 meses, muito. Depois, decidi que ou eu vivia com o que tinha ou não vivia de todo. Escolhi a primeira opção. Parece simples, não é? Mas uma vez que você toma essa decisão, ela te sustenta. Verônica assentiu, ficou em silêncio. O acidente? Foi por isso que sua esposa foi embora? Ele se virou para ela. Isso está fora do contrato, disse ele, com as mesmas palavras da primeira vez. Sim, concordou ela. Desculpe. Ele não disse, não tem problema. Apenas voltou a olhar para frente. A conversa terminou por si só, sem constrangimento. Cada um permaneceu dentro de seus limites. Mas quando ela se levantou para ir para o quarto, ele disse, já de costas para ela, sim, foi por isso. Ela não se virou, apenas assentiu e foi embora. Na sexta-feira, algo inesperado aconteceu. Verônica voltava de uma caminhada. Ela adquiriu o hábito de andar pelo perímetro da propriedade pela manhã, apenas para se movimentar. Perto da casinha de criança, encontrou Sofia sentada no degrau, olhando para um cavalinho de balanço de madeira quebrado, com um dos arcos de apoio solto. Quebrou? Perguntou Verônica. Ontem. Foi sem querer. Verônica se agachou, examinou. O arco havia se soltado do encaixe. A cola ressecou, um parafuso caiu. Não estava quebrado, apenas desmontado. Dá para consertar. Sofia olhou para ela com dúvida. Você sabe? Vamos ver. No armário de ferramentas, sob a escada, ela encontrou uma caixa de ferramentas completa, claramente de trabalho de alguém. Pegou uma parafusadeira, encontrou um parafuso adequado, voltou. Sofia acompanhou cada movimento dela com a mesma expressão séria de sempre. Elas levaram uns 20 minutos. O cavalinho ficou firme novamente. O papai não sabe consertar as coisas com as mãos, informou Sofia, em tom de confidência. Ele diz que para isso existem pessoas especiais. Seu pai sabe fazer outras coisas. Quais? Tomar decisões. É mais difícil do que consertar um cavalinho. Sofia pensou. Ele gosta de você, anunciou ela de repente. Verônica ergueu o olhar para ela. Por que você acha isso? Ontem ele disse para Dona Lúcia que você é inteligente. E ele raramente diz isso sobre as pessoas. Verônica guardou a parafusadeira no armário, sem se permitir pensar mais sobre aquilo. Contrato, 6 meses, 500 mil reais. O resto não importava. Mas quando à noite ela passou pelo escritório e Daniel ergueu o olhar do monitor e o fixou nela por um segundo,
Assim, sem motivo, ela percebeu que as paredes entre eles, um pouco, muito pouco, mas já haviam começado a rachar. Ela não sabia se isso era bom ou ruim. Faltavam 3 dias para a reunião com o tabelião, quando Daniel chamou Verônica ao escritório e disse que precisavam conversar sobre os detalhes. Ela entrou, sentou-se à sua frente. Ele colocou uma folha de papel na frente dela, não impressa, mas escrita à mão. Algumas linhas. Isto é o básico que o Dr. Guedes pode perguntar, disse Daniel. O tabelião do meu avô. Ele trabalhou com nossa família por 20 anos. É um homem meticuloso, mas não agressivo. O trabalho dele é se certificar de que o casamento é real, não provar que é falso. Verônica pegou a folha, leu. Data do casamento: 8 meses atrás. Um cartório pequeno em um bairro vizinho. Local onde se conheceram. Um evento de negócios há 1 ano e meio. A vida em comum começou há 3 meses. Isso explicava porque ninguém a tinha visto na casa antes. Tudo logicamente construído, com margem para verificação. As alianças já temos, disse ele. Os documentos do casamento são reais. Nós realmente nos casamos. Verônica ergueu o olhar. Quando? Na terça-feira passada. A senhora Lúcia cuidou de tudo com antecedência. Você assinou uma procuração para a emissão dos documentos. Era um dos itens do contrato, o 5º. Ela se lembrava daquele item? Tinha lido, mas na época era algo abstrato, linhas no papel. Agora descobria que já estava formalmente casada há alguns dias. Você poderia ter avisado? Poderia. Não pensei que fosse importante, além do que estava escrito no contrato. É importante, disse ela com a voz firme. Não do ponto de vista jurídico. Simplesmente é. Ele a olhou por um segundo. Vou levar isso em consideração, disse ele. Não como uma desculpa, mas como uma anotação real. Ela voltou para a folha. Como nos conhecemos? Um evento de negócios. Eu poderia estar lá como o quê? Como representante de uma empresa parceira. Nada complicado, você não precisa se lembrar dos detalhes. Foi um encontro casual que se transformou em algo mais tarde. Ninguém se lembra de eventos de negócios em detalhes. E por que um casamento discreto? Porque eu não gosto de publicidade. Isso é verdade, não uma história. Todos que me conhecem acreditarão sem questionar. O vovô sabia do casamento? Não. Ele morreu há 4 meses. Antes disso, não nos falávamos há mais de 2 anos. Tivemos um conflito, uma longa história. Por isso, ele não poderia saber. O tabelião só sabe o que está escrito no testamento. O herdeiro deve estar oficialmente casado no momento de receber a herança. Nós estamos. Isso é suficiente. Verônica dobrou a folha, colocou-a sobre a mesa. Certo. O que devo vestir? Ele ergueu ligeiramente as sobrancelhas. Parecia não esperar essa pergunta. Para a reunião com o tabelião. Você disse que é um homem que trabalhou com sua família por 20 anos, meticuloso. Ele vai observar inclusive a minha aparência. Estilo executivo ou algo mais casual? Uma jovem esposa, não uma parceira de negócios. Daniel a olhou com uma expressão que ela estava começando a reconhecer, quando algo o surpreendia, mas ele não demonstrava abertamente. Casual de negócios, disse ele. Você sabe pensar à frente. Eu tento. Eles passaram mais meia hora discutindo os detalhes calmamente, como 2 pessoas se preparando para uma negociação. Verônica fazia perguntas, ele respondia. Gradualmente, ela percebeu que ele gostava quando suas perguntas eram precisas. Ele não se cansava delas, não as descartava. Pelo contrário, respondia com mais detalhes do que o perguntado. No dia da reunião com o tabelião, eles saíram às 10h30. O motorista, um homem silencioso de uns 40 anos, abriu a porta. Ajudou Daniel com a cadeira de rodas sem alarde, claramente acostumado a fazer isso. Verônica sentou-se ao lado. No carro, não conversaram. Ela olhava pela janela. Ele lia algo no celular. Poucos minutos antes de chegarem, ele guardou o celular e disse: Se sentir que algo está dando errado, pegue na minha mão. É um sinal para eu assumir a conversa. E se tudo estiver normal, não pego? Não pega. O cartório do tabelião ficava em um prédio antigo no centro da cidade. Tetos altos, móveis pesados, cheiro de papel e madeira. O doutor Guedes era um homem baixo, de uns 65 anos, com um bigode grisalho bem aparado e o olhar de quem, em 20 anos, já viu todo tipo de gente e há muito tempo não forma primeiras impressões, apenas segundas. Ele cumprimentou Daniel de forma contida,
apertou sua mão e depois se virou para Verônica. Então, a senhora é a tal esposa, disse ele. Não de forma hostil, mas avaliadora. Verônica, disse ela e apertou sua mão. Sentem-se, por favor. Os 40 minutos seguintes foram como uma partida de xadrez, onde ambos os lados fazem movimentos ponderados e sem pressa. O doutor Guedes expôs os documentos, confirmou datas, fez perguntas de forma correta, sem pressão, mas Posleda Vatina. Quando ele perguntou como se conheceram, Verônica respondeu brevemente. Um evento de negócios, depois um encontro casual novamente e depois de forma consciente. O tabelião ouvia, sem anotar nada. Então ele perguntou, a senhora sabia da condição do testamento quando se casou? Verônica respondeu antes que Daniel pudesse dizer qualquer coisa. Não. Daniel me contou sobre isso depois da morte do senhor Alexandre. Não sei se isso teria mudado alguma coisa. Provavelmente não, mas eu não sabia. O tabelião olhou para ela, depois para Daniel. Por que não disse antes? Perguntou a Daniel. Porque isso não deveria influenciar a decisão dela, respondeu Daniel com firmeza. O Dr. Guedes ficou em silêncio. Olhou novamente para Verônica. Por um longo tempo, sem pressa. Seu avô tinha um bom faro para pessoas, disse ele a Daniel, sem tirar os olhos de Verônica. Vamos ver se você herdou isso. Ele não disse sim nem não. Juntou os papéis, disse que entraria em contato dentro de uma semana e se levantou. A reunião estava encerrada. No carro de volta, Daniel ficou em silêncio por mais tempo que o normal. Depois disse, você respondeu bem, sobre não saber da condição. É verdade. Foi por isso que soou convincente. Não é sempre assim que funciona? Ele olhou para ela. Nem sempre. Algumas pessoas dizem a verdade de forma pouco convincente e a mentira de forma muito articulada. Com você é o contrário. Isso é um elogio? Uma observação. Ela se virou para a janela para que ele não visse que ela sorriu, quase imperceptivelmente. Naquela mesma noite, quando Verônica estava colocando Sofia para dormir, a menina mesma pediu, pois a senhora Lúcia já tinha ido embora e Daniel estava em uma ligação. Ela leu em voz alta um livrinho sobre uma raposinha que se perdeu e encontrou o caminho de casa. No meio da história, Sofia adormeceu, sem esperar o final. Verônica fechou o livro, olhou para a menina, para os cabelos loiros desgrenhados, para os cílios, para o punho fechado durante o sono. Depois se levantou, saiu em silêncio e fechou a porta com cuidado. No corredor, ela parou por um segundo. Estava trabalhando sob contrato. Tudo corria conforme o plano. O tabelião, muito provavelmente, daria o aval. Em meio ano, ela sairia com 500 mil reais e voltaria para sua vida. Tudo certo. Mas, por algum motivo, naquele segundo, no corredor com a porta do quarto da criança fechada atrás dela, isso não soava como um plano, mas como uma perda. O senhor Alexandre de Albuquerque chegou na quinta-feira, sem avisar. Verônica estava no jardim com a Sofia. Elas estavam construindo um comedouro de pássaros com algumas tábuas de madeira que encontraram no armário de ferramentas. Ou melhor, Verônica construía e Sofia comandava, ditando exatamente como tudo deveria parecer e periodicamente fazendo ajustes que contradiziam os anteriores. Discutiam de forma profissional, como dois mestres de obras em um canteiro. Quando um carro preto parou no portão, Sofia foi a primeira a levantar a cabeça. Vovô, disse ela, sem grande alegria ou tristeza. Apenas um fato. Verônica ergueu o olhar. Do carro, desceu um homem de uns 60 anos, alto, ereto, com um sobretudo caro. O rosto era autoritário, com vincos profundos ao redor da boca, cabelos completamente brancos. Ele olhou para Verônica como se olha para um objeto estranho que apareceu onde não era esperado. Quem é essa? Perguntou ele a Sofia. É a Verônica, respondeu a menina. Ela mora com a gente. O senhor Alexandre não se apresentou. Passou por elas e entrou na casa. Verônica continuou trabalhando no comedouro. Alguns minutos depois, a senhora Lúcia apareceu na porta. Verônica, o senhor Daniel pede que você entre. Ela entrou em casa, tirou a jaqueta. A sala de estar estava silenciosa. Do escritório ouviam-se vozes. Uma conversa masculina, em tom controlado, sem elevações, mas com uma tensão palpável. Ela passou direto, subiu para seu quarto, lavou as mãos, trocou a roupa de trabalho por uma normal. Quando desceu novamente, Daniel estava na porta do escritório, ou melhor, havia saído com a cadeira de rodas para o corredor e a olhava. Meu pai quer falar com você. Foi o primeiro você informal entre eles. Ele aparentemente não notou. Ou notou, mas não se corrigiu. Tudo bem, disse ela. Verônica. Ele a parou com um olhar. Ele vai ser duro. É o jeito dele de testar as pessoas.
Você não é obrigada a tolerar insultos. Ozai me defenda. Eu sei. Só tô avisando. Ela sentiu e entrou no escritório. O senhor Alexandre estava de pé perto da janela, não sentado, de pé, como se para demonstrar que ali era ele quem definia as posições. Quando ela entrou, ele se virou e apontou para a poltrona. Sente-se. Ela se sentou. Ele a encarou por um longo tempo, de forma explícita, estudando-a sem tentar suavizar o olhar. Quanto meu filho lhe pagou para você se tornar a amante de estimação dele? Perguntou ele. O escritório ficou muito silencioso. Verônica não desviou o olhar. Sentiu algo se contrair por dentro, não de medo, mas de humilhação, pura e súbita. Como perdão, disse ela com a voz firme. Você ouviu. Uma jovem, vinda do nada, morando na casa do meu filho, para quem é conveniente ter alguém submissa por perto. Estou interessado no valor. O senhor fala comigo como se já soubesse a resposta para a sua pergunta, disse ela. Isso significa que não precisa da minha resposta. O senhor precisa ver como eu reajo. Algo no rosto dele mudou, muito sutilmente. Inteligente, disse ele, ainda assim. Eu sou a esposa do Daniel. Oficialmente. Se o senhor tem dúvidas, há um tabelião, documentos, advogados. É uma questão de fatos, não das minhas explicações a um estranho. Um estranho? Ele sorriu com desdém. Eu sou o pai do seu marido. O senhor não se apresentou quando entrou no jardim. Eu soube quem o senhor era pela Sofia. Pausa. O senhor chegou sem avisar. Passou por mim sem dizer uma palavra. E a primeira coisa que me perguntou foi um valor, continuou ela. Isso não é a conversa de um pai que quer conhecer a esposa do filho. É um interrogatório. E eu não entendo o que fiz para merecer Lu antes mesmo de nos conhecermos. O senhor Alexandre caminhou lentamente até a mesa, sentou-se à frente dela. Agora estavam no mesmo nível. Seu olhar não se tornou mais suave, mas algo mais apareceu nele. Meu filho sofreu um acidente há 3 anos, disse ele. Depois disso, a esposa dele viveu com ele por 7 meses e foi embora. Oficialmente, eles ainda estão casados, mas ela vive com outro homem há muito tempo. A Sofia viu a mãe 4 vezes nos últimos 2 anos. Ele fez uma pausa. Desde então, Daniel não deixou ninguém se aproximar, nenhuma mulher. E de repente aparece você, discretamente, sem ser apresentada à família, sem uma conversa comigo. É direito dele, disse Verônica. Ele é um adulto, ele é meu filho. Isso não o torna sua propriedade. O senhor Alexandre a encarou por alguns segundos. Depois perguntou, já em outro tom, mais baixo. Você o ama? Verônica não esperava essa pergunta. Ali, naquele momento, sentiu o chão fugir levemente de seus pés, não fisicamente, mas por dentro, porque não sabia a resposta honesta e não queria dar uma desonesta. Não estamos juntos há muito tempo, disse ela. Isso não é uma resposta. Não concordou ela. Não é uma resposta. Ela se levantou. Foi um prazer conhecê-lo, senhor Alexandre, disse ela e caminhou até a porta. Espere. Ela parou, mas não se virou. A Sofia se afeiçoou a você. A senhora Lúcia me disse. A voz dele tinha mudado um pouco, não suave, mas humana. A menina não deixava ninguém se aproximar há 2 anos. Isso é importante. Verônica estava de costas para ele. Eu sei, disse ela, baixinho. É por isso que com ela tudo é mais difícil para mim. Ela saiu. O corredor estava vazio. Ela foi até o final, virou a esquina e só então parou, encostando-se na parede, fechando os olhos por alguns segundos. Por dentro sentia-se mal. Não de raiva, mas de algo mais complexo. Da pergunta que o senhor Alexandre fizera no final. Do fato de que não mentiu, mas também não disse a verdade. Ela não ouviu Daniel sair do escritório com a cadeira de rodas. Só o viu quando abriu os olhos. Ele estava parado a 2 metros dela, olhando-a em silêncio. Você ouviu? Perguntou ela. Não. Mas vi como você saiu? Ela não respondeu. Ele a ofendeu, disse Daniel. Não era uma pergunta. Ele fez uma pergunta para a qual eu não sabia a resposta, disse ela. Isso é pior que uma ofensa. Daniel olhou para ela, depois disse, muito baixo, sem qualquer entonação. Sinto muito que ele tenha começado assim. Ele está me protegendo à sua maneira. Eu entendo. Isso não é uma desculpa. Não, mas é uma explicação. Ela se desencostou da parede e endireitou-se. Está tudo bem, disse ela. De verdade. Daniel não respondeu. Olhou para ela por mais um segundo, depois virou a cadeira de rodas de volta para o escritório. Verônica subiu para seu quarto, deitou-se na cama, encarou o teto. Os pensamentos não se organizavam em palavras. Ela havia assinado um contrato. Estavam lhe pagando por um papel. Tudo estava claro e combinado.
mas o senhor Alexandre perguntou se ela amava o filho dele e ela não conseguiu dizer não. Após a visita do senhor Alexandre, algo na casa mudou. Não drasticamente, de forma imperceptível para um observador externo, mas Verônica sentia. Como a pressão do ar muda antes de uma tempestade, o ar é o mesmo, mas se respira de forma um pouco diferente. O pai de Daniel ficou por 2 dias. No almoço de sexta-feira sentaram-se os 3, senhor Alexandre, Daniel e Verônica. Sofia comera mais cedo e estava em seu quarto. A conversa à mesa foi contida sobre negócios, sobre empresas e pessoas que Verônica não conhecia. Ela não se intrometia, comia em silêncio, respondendo ocasionalmente quando se dirigiam diretamente a ela. O senhor Alexandre se dirigiu a ela 2 vezes, ambas de forma correta, sem o tom que usara no escritório. Ela respondia da mesma forma, de maneira sucinta e objetiva. Daniel observava tudo em silêncio. Depois do almoço, quando o pai foi para a sala de estar com o telefone, Daniel ficou na cozinha. Verônica estava arrumando a mesa. Não porque devesse, mas porque suas mãos precisavam de uma tarefa. Ele não a incomodou mais? Perguntou Daniel. Não. Bom, ele é uma pessoa normal, disse ela, sem se virar. Só está acostumado a que seus métodos funcionem. Eles funcionam com quase todo mundo. Quase. Ela sentiu que ele a observava, mas não se virou. Você disse algo a ele, afirmou Daniel. A senhora Lúcia ouviu parte da conversa do corredor. Disse que você não o deixou te intimidar. Não foi um ato heróico. Eu só não gosto que me pressionem. Ele também não gosta disso, por isso acho que ele gostou de você. Verônica colocou os pratos na pia e se virou. Daniel. Ele me perguntou se eu te amo. Ela disse isso diretamente, sem preparação, simplesmente porque carregava aquilo desde quinta-feira e estava cansada. Daniel não desviou o olhar. O que você respondeu? Que não estamos juntos há muito tempo. É verdade. Sim. Mas ele entendeu que não era uma resposta. Eles se olharam por alguns segundos. A cozinha estava silenciosa, apenas o zumbido suave e constante da geladeira. Verônica, disse ele, você sabe o que é um contrato. Zay, então por que tá me dizendo isso? Não sei, respondeu ela honestamente. Acho que só queria dizer em voz alta. Daniel não respondeu nada. Ela pegou um pano, secou as mãos e saiu. O senhor Alexandre partiu no sábado de manhã. Ao se despedir, apertou a mão de Verônica de forma seca, profissional, mas olhou para ela de um jeito diferente do primeiro dia. Cuide dele, disse ele, baixinho, para que Daniel, que conversava com o motorista perto do carro, não ouvisse. Ele não gosta que cuidem dele, respondeu ela. Eu sei, disse o senhor Alexandre, é por isso que estou pedindo a você. O carro partiu. Daniel voltou para casa em silêncio. Verônica ficou na porta, olhando para o portão fechado. Ela entendeu uma coisa. O pai de Daniel viera para testá-la. E ela passara no teste, não porque tentou impressionar, mas porque não fingiu. Era uma sensação estranha. Ser ela mesma em uma situação onde por contrato deveria estar atuando. O papel e ela mesma em algum momento começaram a se sobrepor. E ela não percebeu quando. No domingo de manhã, Sofia correu para o quarto dela às 8 horas, sem avisar. Bateu na porta uma vez e entrou. Você sabe fazer panquecas? Verônica abriu um olho. Bom dia. Bom dia. Você sabe fazer? Zai. Papai diz que aos domingos tem que ter panqueca, mas a cozinheira não vem aos domingos e a dona Lúcia queima todas. Verônica olhou para o relógio. 8h02. Me dê 10 minutos. Sofia desapareceu pela porta. Verônica se levantou, lavou o rosto, se vestiu e desceu para a cozinha. Daniel já estava lá, sentado com uma xícara de café, lendo algo em um tablet. Quando ela entrou, ele ergueu o olhar. Ela te acordou. Tudo bem, isso não faz parte das suas obrigações. Daniel, disse ela calmamente, pegando uma tigela do armário. Estou fazendo panquecas porque quero. Não precisa procurar uma violação do contrato nisso. Ele ficou em silêncio. A farinha está no armário de baixo, à direita. Disse ele e voltou para o tablet. Sofia sentou-se em seu lugar e observou cada movimento de Verônica com a expressão de uma fiscal de qualidade. Comentava. Pouco leite. É normal elas serem tão fininhas? O papai gosta com requeijão. Verônica respondia seriamente, sem condescendência, como se responde a um igual. Quando a primeira panqueca ficou pronta, Sofia a pegou imediatamente, enrolou, deu uma mordida e declarou. Melhor que as da dona Lúcia. Não é difícil se a dona Lúcia queima as dela. Mesmo assim,
É melhor. Daniel deixou o tablet de lado, pegou uma panqueca, provou. Não disse nada, mas pegou uma segunda. Verônica estava em frente ao fogão e pensava que 3 semanas atrás ela morava em uma kitnet alugada, contando cada centavo. E não tinha a menor ideia desta casa, deste homem e desta menina. E agora? Estava fazendo panquecas em uma manhã de domingo. E Sofia tagarelava sem parar, e Daniel comia em silêncio. E havia algo nisso tão comum e tão inesperadamente bom que ela não sabia o que fazer com aquilo. Na segunda-feira chegou a resposta do tabelião. A senhora Lúcia trouxe o documento impresso para o escritório. Daniel leu, depois chamou Verônica. O Dr. Guedes confirmou que as condições do testamento foram cumpridas, disse ele. Juridicamente está tudo certo. Faltam 5 meses para a posse total da herança. Ótimo, disse ela. Você se saiu muito bem lá. Ele me escreveu uma nota à parte, o que é raro para ele. O que ele escreveu? Eu tenho, e cito, uma esposa inesperadamente sagaz. Verônica não conseguiu se conter e riu. Uma risada curta e genuína, não por educação. Daniel olhava para ela. Pela primeira vez em 3 semanas. Não de forma avaliadora, não com cálculo. Apenas olhava. E nesse olhar não havia nada do que havia no primeiro dia no escritório. Verônica, disse ele. Sim? Ele ficou em silêncio por 1 segundo. Depois disse, obrigado. Ela não esperava essa palavra dele. Não porque ele fosse rude, nunca foi. Mas um obrigado de Daniel Albuquerque soava como algo mais do que mera polidez. Era como se ele estivesse abrindo uma porta que antes mantivera fechada. De nada, respondeu ela. Ela saiu do escritório e subiu para o seu quarto. Pegou o celular, pensou em ligar para a irmã, só para conversar, ouvir uma voz familiar, mas não ligou, porque não sabia o que dizer. Não sabia como explicar o que estava acontecendo por dentro. Lentamente, sem sua permissão, ela foi até a janela. No jardim, Sofia girava em volta do cavalinho de balanço consertado, cantarolando algo para si mesma. Verônica olhou para ela e pensou. 5 meses é muito tempo e, ao mesmo tempo, catastroficamente pouco. As 3 semanas seguintes passaram tranquilamente, sem sobressaltos, sem reviravoltas, e foi justamente essa tranquilidade que se revelou o mais perigoso. Verônica começou a notar detalhes que antes passavam despercebidos. Como Daniel segurava a xícara com as 2 mãos, embora sua mão esquerda fosse forte e a direita também funcionasse bem. Apenas um hábito. Como ele lia sempre com um lápis, fazendo anotações nas margens, mesmo em livros de ficção. Como conversava com Sofia, nunca com voz de bebê, falava com ela como uma pessoa, apenas explicando com mais paciência. Sofia, nessas 3 semanas, integrou Verônica completamente em seu mundo. Não pedia permissão. Um dia simplesmente começou a ir ao quarto dela de manhã, depois à noite e depois a qualquer hora que tivesse algo a dizer. Verônica não se fechou, embora soubesse que deveria manter distância para sua própria proteção. Não conseguia. Na quarta-feira da 3ª semana, Sofia adoeceu. Nada grave. Febre de 37,7, garganta vermelha, nariz entupido. Um resfriado comum. Daniel chamou um médico. Ele chegou ao meio-dia, examinou, receitou paracetamol infantil e gargarejo. Disse que seriam 3 ou 4 dias de repouso. A senhora Lúcia, naquele dia, saiu à 1 da tarde. Tinha um compromisso pessoal inadiável. A cozinheira preparou apenas o almoço e também foi embora. Daniel, a partir das 3, estava em uma chamada importante com parceiros. Trancou-se no escritório e Verônica ouvia através da porta que a conversa era séria. Ela mesma subiu para ver Sofia. A menina estava deitada na cama com a expressão de alguém que foi tratado injustamente pela vida. O cobertor amarrotado, 3 brinquedos ao lado e um copo de água que já havia esquentado. Estou entediada, anunciou Sofia. Oi, Zay. Você fica aqui comigo? Fico. Verônica trouxe água fresca, ajeitou o cobertor, tocou sua testa. A febre se mantinha, mas não subia. Deu o remédio no horário certo. Depois pegou uma cadeira, aproximou-a da cama e perguntou. Você quer que eu leia ou conte uma história? Conte. Uma sua, não de um livro. Contar o quê? Sobre mim? Como você era quando era pequena? Verônica pensou por um segundo. Depois começou a falar sobre o bairro onde cresceu, sobre o cachorro dos vizinhos que se chamava Botão e que sabia abrir o portão com o focinho. Sobre a irmã, 2 anos mais velha, que sempre sabia mais, mas fingia que não. Sobre a avó, que fazia pão de queijo todo domingo e nunca dava a receita,
dizia que o segredo era o humor. Sofia ouvia sem interromper. 20 minutos depois, seus olhos começaram a se fechar. Em 30, ela dormia. Verônica não saiu imediatamente. Ficou mais um pouco em silêncio, no quarto em penumbra, com estrelas pintadas no teto. Depois, levantou-se silenciosamente e saiu. Daniel estava no corredor. Ou melhor, saíra do escritório e parara perto da escada. Olhava para ela. A ligação acabou? Ela perguntou baixinho, para não acordar Sofia. Há 10 minutos. Eu ouvi você contando a história. A porta estava um pouco aberta. Ela desceu o último degrau, parou ao lado dele. Ela está dormindo, disse Verônica. A febre não subiu. Eu verifiquei. Eu ouvi sobre o botão, disse ele. O cachorro que abriu o portão, é verdade. Não inventei para ela. Eu percebi. Você contou sem aquela entonação que os adultos usam quando inventam histórias para crianças. Ela olhou para ele. Você é observador. É o meu trabalho. Há anos avalio as pessoas pelo modo como falam, não pelo que dizem. Eles estavam lado a lado no corredor. Ela no chão, ele na cadeira de rodas, quase na mesma altura, mais perto do que o normal. Verônica não se afastou. Ele também não. Daniel, disse ela. Posso fazer uma pergunta, pessoal? Depende de qual. Você nunca pensou em se acertar com sua esposa oficialmente? Se divorciar, resolver tudo? Assim não precisaria de todo este contrato. Ele ficou em silêncio, pensando. Ela não concorda com o divórcio. Enquanto estivermos casados, ela recebe certos pagamentos por um acordo. Se nos divorciarmos, não. Ela entende perfeitamente que não vou passar anos em tribunais, porque a Sofia a vê raramente, mas ainda a vê. Não quero transformar isso em uma guerra na frente da criança. Então ela te prende. Formalmente, sim. Para mim, isso não importa mais há muito tempo. O que importa é que a Sofia não veja sujeira. É justo? É a única opção que encontrei. Verônica sentiu, depois perguntou, quase sem pensar. E ela? Ela vem visitar às vezes? A Sofia, a última vez foi há 3 meses. Ficou 1 hora. Depois, a Sofia passou 2 semanas perguntando por que a mãe foi embora tão rápido. Ele dizia isso de forma neutra, sem emoção, apenas fato. Mas Verônica ouvia por trás daquela neutralidade o que acontece quando uma pessoa expressa a mesma dor tantas vezes que aprende a fazer, luz sem expressão facial. Ela entendeu depois, acrescentou ele. As crianças aprendem rápido a não esperar o que não vem. Isso não deveria ser normal para uma criança. Não, não deveria. Ele olhou para ela. É por isso que fico feliz que a Sofia tenha se apegado a você, mesmo que seja temporário. A última palavra ficou suspensa no ar. Verônica assentiu. Temporário, como algo físico, não doloroso, mas tangível. Vou fazer um chá, disse ela. Verônica. Ela parou. Você fez mais do que estava no contrato, disse ele. Eu vejo isso. Ela não se virou. Eu apenas vivo aqui, disse ela. É difícil viver em uma casa e ser um móvel. É possível. Alguns conseguem. Eu não consigo. Ela foi para a cozinha, colocou a chaleira no fogo, parou perto da janela e olhou para o jardim, onde o cavalinho de balanço vazio estava. Alguns minutos depois, Daniel entrou na cozinha, parou ao lado dela. Não à sua frente, mas ao lado, na outra janela. Ficaram em silêncio enquanto a chaleira fervia. Era um silêncio diferente do dos primeiros dias. Naquela época havia distância. Agora havia algo para o qual ela não tinha nome. Ainda não era proximidade, mas já não era estranhamento. Ela serviu 2 chás, colocou uma xícara na frente dele, sem perguntar. Ele a pegou, sem dizer uma palavra. Ficaram ali, bebendo chá, e lá fora o jardim estava silencioso. E Sofia dormia no andar de cima. E não havia mais ninguém na casa. Em algum momento, suas mãos ficaram próximas no parapeito da janela, sem se tocar a uma distância de centímetros. Ninguém se afastou. Depois, Verônica pegou sua xícara e disse: Vou verificar a febre dela. Sim, disse ele. Ela caminhava pelo corredor e pensava: mais 4 meses e meio. Mais 4 meses e meio de contrato, e depois ela iria embora com 500 mil reais e voltaria para sua vida. Ela repetia isso para si mesma com um esforço crescente, e a cada vez soava menos convincente. O 4º mês do contrato começou sem alarde. Apenas uma página do calendário virou, e Verônica percebeu que restava menos da metade do prazo. 2 meses para trás, 4 pela frente, depois 3, depois 2. Ela tentava não contar. Nas semanas que se passaram, a casa desenvolveu seu próprio ritmo, que ninguém discutiu ou estabeleceu.
Simplesmente se formou. Café da manhã a 3 nos fins de semana. Conversas noturnas, no terraço. Às vezes longas, às vezes de 10 minutos, às vezes em silêncio. Sofia, que agora corria para Verônica antes mesmo de ir para a senhora Lúcia com qualquer pergunta. Por que o céu é azul? Posso pegar seu cachecol para brincar? Daniel também mudou, não de repente, não em um dia. Um dia, Verônica simplesmente notou que ele a olhava de forma diferente. Não avaliando, apenas olhando. Ela não se permitia levar esse pensamento até o fim. Naquela noite, tudo começou com uma trivialidade. A senhora Lúcia avisara na véspera que não viria na sexta-feira. Assuntos de família. A cozinheira só trabalhou até o almoço. À noite, Verônica cuidou do jantar. Nada complicado. Massa e salada. Sofia zanzava por perto, oferecendo apoio moral e atrapalhando na medida de suas possibilidades. Daniel apareceu na cozinha às 7h30, olhou para a mesa posta. Você não é obrigada. Eu sei, disse Verônica. Sente-se. Eles comeram juntos, os três. Sofia contava sobre uma menina da creche que sabia assobiar com 2 dedos e prometer ensinar a todos. Daniel fazia perguntas sobre os detalhes. Verônica ouvia e comia, pensando que aquela cena, a mesa, a luz sobre ela, a menina com o rosto sério, o homem ao lado, parecia real. Não um contrato, vida. Depois do jantar, Sofia começou a pedir para ver desenhos. 1 episódio, disse Daniel. 2, disse Sofia. 1. E de 15 minutos. Isso é quase 2. São 15 minutos. Sofia pensou. Decidiu que os termos eram aceitáveis e foi para a sala. Daniel a seguiu para garantir que ela colocasse o que era permitido e não qualquer coisa. Verônica arrumou a mesa, lavou a louça, depois pegou um livro e se acomodou em uma poltrona no canto da sala, não no sofá ao lado de Sofia, apenas por perto. O desenho acabou. Depois veio um segundo episódio, sobre o qual Sofia não havia negociado, mas que colocou com uma cara inocente. Daniel notou, mas ficou em silêncio. Verônica viu que ele decidiu não brigar por aquilo e entendeu que ele estava simplesmente cansado do dia e preferiu não gastar energia em uma batalha por 20 minutos. Quando Sofia finalmente concordou em ir para a cama, já passava das 9. Verônica a levou, leu um pouco, esperou que adormecesse. Ao descer, viu a luz do escritório acesa no corredor. A porta estava entreaberta. Ela passou, depois voltou e espiou. Daniel estava sentado à mesa, recostado na cadeira de rodas. Os monitores estavam desligados. Ele não estava trabalhando, apenas sentado no escuro. Apenas uma luminária de mesa estava acesa ao lado. Não consegue trabalhar? Ela perguntou da porta. Não mais. Entre. Ela entrou. Sentou-se na beirada do sofá perto da estante. O sofá no escritório havia aparecido há 1 mês. Daniel o encomendara sem explicações. E a senhora Lúcia não comentou nada. Cansado, ela perguntou. Foi um dia pesado. Um sócio em um projeto decidiu sair do negócio no último minuto. 3 meses de negociações. A perda é grande, não de dinheiro, mas de tempo. Não gosto quando as pessoas mudam de ideia sem avisar. Às vezes as circunstâncias mudam, às vezes, mas na maioria das vezes as pessoas simplesmente se acovardam e dizem que foram as circunstâncias. Verônica ficou em silêncio. Você sempre faz essa distinção tão clara. Eu tento. Ajuda a não me irritar com o que não posso mudar e a me irritar com o que posso. Prático, mais para a sobrevivência, disse ele, sem amargura, apenas a palavra exata. Eles conversaram por mais uns 20 minutos sobre coisas diversas, nada específico. Sobre como Sofia negociou o segundo desenho. Sobre o livro que Verônica estava lendo e que estava na estante dele em 2 exemplares, ele comprara por engano 2 vezes. Ela riu, ele também, baixo, breve, mas genuinamente. Então ela se levantou. Esticou-se para pegar o tal livro na prateleira. Queria mostrar-lhe uma página onde havia um marcador. A prateleira era um pouco alta. Ela deu um passo, pegou o livro, virou-se. Ele estava mais perto do que ela imaginava. Havia movido a cadeira de rodas enquanto ela se esticava para a prateleira. Estavam a meio metro um do outro. Ela segurava o livro, olhava para ele. Ele olhava para ela. Ninguém recuou. Então ele pegou a mão dela, com cuidado, sem puxar, e a trouxe um pouco mais para perto. Ela não resistiu. Ele ergueu o olhar para ela, perguntando sem palavras. Ela baixou a mão com o livro. O beijo foi suave, sem pressa, sem avidez, apenas como algo que fora adiado por muito tempo e finalmente aconteceu. Ela sentiu a mão dele na sua e não a retirou. Eles não ouviram a porta da frente se abrir.
O primeiro sinal foi o som de saltos no piso de mármore, um toque agudo e confiante. Depois, uma voz feminina grave, com aquela entonação particular de quem está acostumado a entrar em qualquer lugar como se fosse sua casa. Nossa, que aconchegante aqui. Verônica recuou. Daniel, não imediatamente. Ele ainda olhou por um segundo, depois virou a cabeça para a porta. Na entrada do escritório estava uma mulher de uns 30 anos, alta, muito bonita, com aquela beleza vibrante e cara que se nota de imediato. Cabelos loiros, um sobretudo comprido, joias. Ela estava parada na porta e olhava para eles com uma expressão que era pior que raiva, um desprezo quase divertido. Daniel, disse ela, você deveria ter fechado o portão. O segurança ainda me deixa entrar. Karina, disse ele. Sua voz estava firme, mas Verônica sentiu algo endurecer nela. Vim buscar a Sofia. Quero levá-la para o fim de semana. Ela moveu o olhar para Verônica lentamente de propósito. Quem é essa? É a minha esposa, disse Daniel. Pausa. Karina olhou para ele e depois novamente para Verônica. Então riu, uma risada curta e sem humor. Esposa. Quem diria? Ela entrou no escritório, caminhou ao longo da estante com o ar de quem é dona de tudo ali. Vai me mostrar os documentos? A senhora Lúcia te envia uma cópia amanhã? Disse Daniel. A Sofia está dormindo. Você não vai levar lá no meio da noite? Eu sou a mãe dela. Você é a mãe que viu a filha pela última vez há 3 meses, por 1 hora. De noite ela dorme e não vai a lugar nenhum. Karina parou em frente a Verônica, olhando-a de cima a baixo, embora fossem quase da mesma altura. Como você se chama? Verônica. Nome bonito. Me diga, Verônica, você entende o que está acontecendo? Qual é o esquema? Ele te pagou? A voz era social, quase amável, o que era pior que a grosseria direta. Ou você se apaixonou por um homem numa cadeira de rodas com uma filha e uma esposa? É um tipo de hobby? Karina, disse Daniel, em voz baixa. A palavra soou como um sinal de pare. O quê? Ela se virou para ele. Você trouxe uma qualquer para dentro da casa onde minha filha mora. Tenho o direito de perguntar. Você perdeu esse direito quando parou de vir. Eu sou a mãe dela, legalmente. Legalmente você também é minha esposa. Como vê, a lei nem sempre coincide com a realidade. Karina apertou os lábios, depois voltou a olhar para Verônica, já sem a amabilidade fingida. Vamos ver quanto tempo você dura, disse ela, baixinho. Verônica não respondeu. Karina pegou sua bolsa, foi até a saída, depois parou na porta. Amanhã de manhã eu venho buscar a Sofia para o fim de semana. Daniel, avise seu segurança. Ela foi embora. O som dos saltos ecoou pelo corredor. A porta da frente bateu. O escritório ficou em silêncio. Verônica percebeu que ainda segurava o livro. Colocou-o de volta na prateleira. Ela costuma fazer isso? Perguntou Verônica. Aparecer sem avisar? Antes, não. Agora, aparentemente, soube da herança e de mim. Sim. Verônica estava perto da prateleira, pensando que precisava dizer algo importante ou não dizer nada. Então pensou em Sofia dormindo no andar de cima, sem saber que sua mãe acabara de estar no corredor. Ela vai mesmo levá-la amanhã? Se ela mesma vier, sim. Não vou impedir. Geralmente ela diz que vem e não aparece. A Sofia vai ficar esperando. Eu sei, disse ele. Havia tanto cansaço em sua voz que Verônica não continuou. Ela se dirigiu à porta. Verônica. Ela se virou. Ele a olhava diretamente, sem tentar suavizar as coisas. O que aconteceu antes de ela chegar não estava no contrato. Foi uma decisão minha. Se você se sentir desconfortável, me diga. Ela o olhou por um segundo. Não me sinto desconfortável, disse ela, baixinho, e saiu. Karina chegou na manhã seguinte. Verônica ouviu o carro no portão por volta das 9h30. Estava na cozinha tomando café. Sofia ainda dormia. Daniel já estava de pé no escritório. Verônica pousou a xícara e pensou. Aqui está o teste. Não o tabelião, não o pai de Daniel, mas a mulher que conhecia. Aquela casa melhor que ela, que conhecia Daniel há muito tempo. E de outra forma, que tinha direitos sobre Sofia, legais, biológicos. De qualquer maneira, ela não foi se esconder no quarto, ficou na cozinha. Karina entrou sem tocar a campainha. A segurança deixou passar, como na noite anterior. Entrou no corredor, viu Verônica e parou. Hoje ela estava diferente. Não a versão noturna, teatral. Jeans, uma jaqueta curta, cabelo preso, sem joias
Isso de alguma forma tornava mais real e por isso mais difícil. Onde está a Sofia? Perguntou ela. Ainda está dormindo. Acorde-a? Não sou eu quem decide isso, disse Verônica. Espere, vou avisar o Daniel. Você vai avisar o Daniel? Repetiu Karina com um sorriso de escárnio. Já se sentiu em casa, hein? Verônica não respondeu. Foi até o corredor, bateu na porta do escritório. A Karina chegou. Daniel saiu imediatamente. Era evidente que estava esperando. Encontraram-se na sala de estar. Verônica ficou na porta. Não saiu, mas também não entrou. Você disse que eu podia, começou Karina. Eu vim. Eu disse que não impediria se você viesse, respondeu Daniel. Você veio. A Sofia vai com você por 2 dias, mas primeiro ela vai acordar, tomar café e dizer se quer ir. Ela é minha filha. Eu decido se ela quer ou não. Ela tem 5 anos. Ela tem direito à própria opinião. Daniel, pare com esse teatro. Karina elevou a voz. Não muito, mas com aquela entonação que sinaliza. A paciência está acabando. Você está usando a criança como arma? É isso que você pensa? Disse ele, com a voz firme. Eu só não vou arrastar uma criança dormindo para um carro num sábado de manhã. Karina se calou, foi até o sofá, sentou-se, cruzou os braços. Verônica, na porta, pensava que deveria sair. Não era sua conversa, não era seu território. Mas algo a mantinha ali, não curiosidade, algo mais. Como se sair agora significasse recuar. Então, do andar de cima, ouviram-se passos leves e rápidos. Sofia desceu as escadas de pijama, cabelo desarrumado, olhos ainda sonolentos. No meio da escada, ela viu a mãe e parou. Mãe? Oi, meu amor, disse Karina, e sua voz mudou, tornou-se suave, quase irreconhecível. Eu vim te buscar para o fim de semana. Vamos. Sofia ficou parada no degrau, em silêncio. Olhou para a mãe, depois para o pai, depois para Verônica. Por quantos dias? Perguntou ela. 2. Você volta na segunda. E depois você vai embora de novo? Karina hesitou por 1 segundo. Eu vou vir mais vezes. Você sempre diz isso, disse Sofia. Sem raiva, sem lágrimas, apenas como um fato que ela já conhecia. A sala ficou em silêncio. Daniel não interferiu. Verônica não se moveu. Karina se levantou, foi até a escada e estendeu a mão. Vem comigo. Vamos comprar sorvete e passear. Você quer? Sofia olhou por mais 1 segundo. Depois, desceu lentamente, pegou a mão da mãe, com hesitação, como se pega algo que não se segura há muito tempo. Vou me vestir, disse ela, baixinho. Eu te ajudo, disse Karina. Elas subiram juntas. Daniel as acompanhou com o olhar. Seu rosto estava calmo, com aquela calma aprendida que exige esforço. Verônica se aproximou dele. Você está bem? Perguntou ela em voz baixa. Estou. Não, não está. Ele olhou para ela. É sempre a mesma coisa, disse ele. Ela aparece, a Sofia se anima. Depois, a Karina some e a criança passa 2 semanas em silêncio no jantar. Talvez desta vez seja diferente. Talvez. Ele não acreditava. Ela também não, mas não disse em voz alta. Karina desceu com Sofia 20 minutos depois. A menina estava vestida com uma pequena mochila. Ela se aproximou do pai, o abraçou. Você vai ligar à noite? Perguntou ela. Vou ligar, disse ele. Promete? Prometo. Sofia o soltou. Então, inesperadamente, virou-se para Verônica e a abraçou também. Um abraço curto e forte, encostando a testa na barriga dela, e logo a soltou. Tchau, disse ela. Tchau, respondeu Verônica. Karina observou a cena. Algo passou por seu rosto, rápido, indefinível. Ela pegou a mão de Sofia e foi em direção à saída. Na porta parou. Daniel, precisamos conversar de verdade, sem advogados e sem essa sua vidinha doméstica. Ligue para a senhora Lúcia, ela marca um horário. Karina foi embora. A porta se fechou. Daniel ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, virou a cadeira de rodas para a janela e observou o carro de Karina sair pelo portão. Ela quer dinheiro, disse ele. Não como uma pergunta, não com raiva, apenas em voz alta. Você acha? Ela só aparece quando algo muda no cenário financeiro. Há 3 meses, ela veio logo depois que meu advogado deu entrada nos papéis da herança. Agora, depois que o tabelião confirmou, ela descobre as coisas rápido. Como? Não sei. Não importa. Verônica assentiu. Daniel, disse ela, se ela quiser contestar a herança ou o casamento, ela pode? Tecnicamente, não. O casamento é real, os documentos são autênticos. Mas ela pode fazer barulho, atrasar o processo, criar problemas, é o estilo dela. Então precisamos estar preparados. Ele a olhou
com aquela expressão que ela já aprendera a ler. Você disse precisamos estar preparados, disse ele. Não você precisa. Ela notou. Ele notou. Digo o que penso, respondeu ela. Eles passaram aquele dia sozinhos. Sem Sofia, sem a senhora Lúcia, sem a cozinheira. Era estranho. A casa sem a menina soava diferente. Mais silenciosa, mas de alguma forma mais vazia. Depois do almoço, Verônica lia no terraço. Daniel saiu para se juntar a ela com alguns documentos que pretendia ler, mas leu pouco. Conversaram primeiro sobre negócios, depois sobre livros, depois sobre nada em particular. Em um momento, ele lhe contou algo engraçado. Um caso de uma negociação de 3 anos atrás, antes do acidente, quando um parceiro confundiu os documentos e passou a hora inteira falando de um acordo que já havia sido fechado há 6 meses. Ele contava bem, com detalhes, com as falas exatas, ela riu, ele a observava rir, e em seu rosto havia algo muito aberto, que ela não vira antes. À noite prepararam o jantar juntos. Ela encontrou os ingredientes na geladeira. Ele sentou-se ao lado e dizia o que colocar onde, porque conhecia a cozinha melhor. Discutiram se o alho era necessário naquele prato específico. Ele insistiu que sim. Ela achava que não precisava. No final, o alho foi adicionado. Ela não admitiu que ele estava certo. Depois do jantar, sentaram-se na sala de estar, sem conversar, apenas próximos. Ela com um livro, ele com um tablet. Daniel ligou para Sofia às 9, como prometera. Verônica ouve a conversa da sala ao lado. A voz dele mudou. Ficou mais suave. Sofia contava algo com entusiasmo. Ele ria. Quando ele terminou a ligação e voltou para a sala, Verônica deixou o livro de lado. Como ela está? Feliz. A Karina comprou um brinquedo para ela e elas comeram pizza. Que bom. Sim. Ele ficou em silêncio. Obrigado por ter ficado hoje, por não ter se isolado no seu quarto. Eu moro aqui, disse ela. Você entende o que eu quero dizer? Entendo. Ela o olhava, ele a olhava. Verônica, disse ele. O contrato termina em 2 meses. Oi, Zai. Quero te dizer uma coisa antes que ele termine. Enquanto isso ainda não soa como uma condição ou pressão. Ela esperou. Você pode ficar, disse ele. Não pelo contrato. Simplesmente ficar se quiser. O silêncio na sala de estar era total. Verônica olhava para ele, para este homem que não conhecia há 3 meses, para seu olhar direto, para suas mãos nos apoios da cadeira, para a forma como ele se mantinha ereto, embora talvez tivesse acabado de dizer a coisa mais vulnerável que sabia dizer. Preciso pensar, disse ela. Eu sei, respondeu ele. Não estou com pressa. Ela se levantou, foi em direção à escada. No primeiro degrau, parou, virou-se. Daniel. O alho foi demais. Ele a olhou por um segundo, depois sorriu brevemente. Não foi. Ela subiu para o quarto, deitou-se na cama, encarou o teto. 2 meses. 500 mil reais. Um contrato que ela assinou porque o dinheiro estava acabando e precisava de uma saída. E um homem que acabara de lhe pedir para ficar. Simplesmente, ela não dormiu por um longo tempo, pensando, calculando, ponderando, e percebeu que já sabia a resposta há muito tempo. Apenas tinha medo de admitir para si mesma. Sofia voltou na segunda-feira à tarde, como Karina havia prometido. Verônica ouviu o portão se abrir e foi para o corredor. Sofia entrou correndo na casa, mochila no ombro, um brinquedo novo na mão. Rosto animado, viu Verônica, correu até ela, abraçou-a sem aviso, forte, como se abraça quando se volta para casa. Eu senti sua falta, anunciou ela, com o rosto na barriga de Verônica. Eu também senti a sua, disse Verônica. Era verdade. Karina entrou em seguida, mais devagar, sem pressa. Olhou ao redor. Havia algo diferente nela. Não a teatralidade da noite anterior, não a eficiência da manhã. Algo cansado, quase real. Daniel saiu do escritório. Tudo bem? Perguntou ele a Sofia. A gente comeu pizza 2 vezes, relatou Sofia. E fomos ao cinema. Tinha um desenho de um gato, mas o gato não era um gato, era uma raposa. Isso não é justo. Isso se chama reviravolta na trama, disse Daniel. Isso se chama enganação, discordou Sofia, e foi para o seu quarto arrumar a mochila e organizar as impressões. Karina ficou parada na entrada. Daniel a olhava. Verônica deu um passo para o lado, para deixá-los conversar. Fique, disse Karina. Verônica parou, olhou para ela. Karina foi até a sala, sentou-se no sofá, não com um gesto de dona como na sexta-feira, mas simplesmente como alguém que precisa se sentar. Eu quero conversar, disse ela, com todos. Daniel entrou na sala. Verônica o seguiu, encostou-se,
na parede. Eu sei sobre a herança, começou Karina com a voz firme. Sei para que serviu o casamento. Me contaram. Ela olhou para Verônica sem hostilidade, apenas com um olhar avaliador e cansado. Não vou contestar. Não porque sou boazinha, é que eu fiz as contas e não faz sentido. O Daniel tem bons advogados e eu não tenho vontade de passar um ano em tribunais. Aprecio a honestidade, disse Daniel. Espere, eu não terminei. Ele se calou. Eu quero um divórcio normal, disse Karina. Oficial. Já devia ter acontecido. Eu enrolei. Você sabe por quê. Mas agora... Ela parou. Agora eu conheci uma pessoa, a sério, e preciso encerrar o que existe entre nós de verdade. A sala ficou em silêncio. Daniel a olhou por alguns segundos. Tudo bem, disse ele. Eu estou pronto há muito tempo. Eu sei. Eu é que não estava. A Sofia, disse ele. As condições sobre a Sofia precisam ser claras, não verbais. Concordo. Deixe os advogados redigirem tudo direitinho. Eu quero vê-la, não como nos últimos 2 anos, em feriados e quando dá. De verdade. Isso depende de você, disse Daniel. Não de mim, nem dos advogados. Karina sentiu. Depois olhou novamente para Verônica. Ela sabe que você a ama, disse Karina. A Sofia. Eu vi nestes 2 dias. Ela fala de você como? Ela hesitou um pouco, procurando a palavra. Como algo confiável. Crianças não falam assim de pessoas aleatórias. Verônica não soube o que responder. Apenas assentiu. Karina se levantou. Daniel, peça para o seu advogado entrar em contato com o meu até o fim da semana. Quero resolver isso rápido. Resolveremos. Ela pegou a bolsa. Na porta, virou-se uma última vez, sem melodrama. Você se tornou uma pessoa melhor do que era, disse ela a Daniel. É estranho admitir, mas é verdade. Você também, respondeu ele. Ela foi embora. Desta vez, para sempre. E os 3 sentiram isso. Até Sofia, que descia as escadas naquele momento com o brinquedo novo e acompanhou a mãe com o olhar, tranquilamente, sem lágrimas, sem gritos. Ela foi embora? Perguntou Sofia. Foi, disse Daniel. Ela vai voltar? Vai. Agora é de verdade. Sofia ponderou sobre isso com uma expressão séria. Depois assentiu, como quem recebe uma informação e aguarda na prateleira certa. Tá bom, disse ela, e foi para a cozinha procurar algo para comer. À noite, quando Sofia adormeceu, Verônica saiu para o terraço. Daniel já estava lá, no escuro, sem luz. Ela se sentou ao lado dele. Ficaram em silêncio por uns 5 minutos. Você pensou? Perguntou ele. Não era preciso perguntar sobre o quê. Ele se referia ao que dissera no domingo. Ambos sabiam, ela pensou. E olhou para o jardim, para a casinha de criança no canto, com as flores pintadas quase invisíveis, para o cavalinho de balanço que ela consertara na primeira semana, para o muro alto atrás do qual começava outra cidade, outra vida, sua kitnet com o dinheiro contado para mais 2 meses. Quando eu vim para cá pela primeira vez, disse ela, eu calculei tudo. O dinheiro, os riscos, a legalidade. Eu sei calcular. É minha defesa. Pensar à frente para não ser surpreendida. Eu sei, disse ele. Eu não calculei a Sofia, continuou ela. Não calculei a noite do picolé. Não calculei seu pai e a pergunta dele. Não calculei que ficaria ao lado de uma criança doente contando sobre um cachorro chamado Botão. Não calculei você. Daniel ficou em silêncio, ouvindo. O contrato termina em 2 meses, disse ela. Vou receber os 500 mil. É um acordo justo. Você cumpriu tudo o que prometeu. Sim. Eu fico, disse Verônica. Não pelo contrato, simplesmente fico. O silêncio no terraço era vivo, não vazio, mas pleno. Daniel não disse, estou feliz, nem eu sabia. Ele estendeu a mão e pegou a dela, da mesma forma que no escritório, quando tudo começou. Com calma, sem pressa. Ela não retirou a mão. Verônica, disse ele, preciso te dizer uma coisa. Já devia ter dito há muito tempo. Ela expirou. Eu não me apaixonava há 3 anos, disse ele. Depois do acidente, depois da Karina, eu me fechei. Não de propósito, simplesmente aconteceu. Eu achava que era normal, que era o certo. A Sofia, o trabalho e nada supérfluo. E agora? Agora eu entendo que errei numa palavra. Não era nada supérfluo, era nada importante. Verônica olhou para ele. Você é importante, disse ele. Para mim, para Sofia, para esta casa, que por 3 anos foi apenas um prédio com uma boa planta. Ela sentiu algo se encaixar por dentro. Silenciosamente, sem esforço, como uma peça que se procura por muito tempo e já se desistiu de encontrar. Você está sentimental, disse ela. Às vezes, acordou ele.
Não conte a ninguém. Ela riu. Ele também. Eles ficaram no terraço por muito tempo, já não em silêncio. Conversaram sobre várias coisas. Sobre a Sofia ir para a escola em breve e a necessidade de pensar em qual. Sobre Verônica finalmente querer fazer os cursos que adiara por 2 anos. Sobre a necessidade de consertar o segundo degrau da escada que rangia há um mês. Conversas normais, não um contrato. Vida. 2 semanas depois, a senhora Lúcia colocou 2 documentos sobre a mesa de Daniel. O primeiro era a confirmação do tabelião sobre a posse total e definitiva da herança. O segundo, o início do processo de divórcio com Karina, assinado por ambas as partes. Daniel olhou os 2, deixou-os de lado. Verônica estava sentada à sua frente com uma xícara de chá, lendo algo no celular. Ele a observou por alguns segundos. Pronto, disse ele. Ela ergueu o olhar. A herança está regularizada. O divórcio está em andamento. Parabéns. Isso significa que o contrato está tecnicamente encerrado antes do prazo. Vou transferir o dinheiro hoje. Tudo bem. Verônica, você ainda vai ficar? Ela deixou o celular de lado, olhou para ele, para este homem que conhecia há 4 meses e que, como se viu, bastaram 4 meses para entender melhor do que muitos em anos. Eu fico, disse ela. Do corredor, ouviu-se um tropel. Sofia corria do primeiro para o segundo andar por algum motivo urgente, contando os degraus em voz alta. No 8º, tropeçou, soltou um ai e continuou a contar. O 8º degrau, não o segundo, era aquele que precisava ser consertado. Eles olharam para a porta. 8, 9, 10, ouviu-se do andar de cima e depois a porta do quarto dela bateu. Daniel olhou para Verônica. A escada precisa de conserto, disse ele. Precisa, concordou ela. No sábado a gente cuida disso. Você sabe consertar escadas? Não sei, mas você viu que eu sei consertar cavalinhos de balanço? Ele a olhou, depois disse em voz baixa, sem pompa, simplesmente como alguém que finalmente diz o que pensa. Que bom que você foi a segunda a ligar. Verônica se lembrou daquela manhã. O celular carregando, o anúncio com 15 candidaturas, o número desconhecido. Ela mesma, que quase não ligou. Eu também acho, disse ela. Lá fora, no jardim, estava o cavalinho de balanço consertado. A casinha de criança com as flores pintadas. O muro alto, atrás do qual havia uma cidade grande com suas preocupações, seu dinheiro, seus apartamentos alugados e seus anúncios de emprego. Tudo isso estava lá. E aqui havia um lar. O seu lar.